Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar a decisão do ministro Marco Aurélio na ADI 6341. Eu, de certa forma, não discordo das pessoas que dizem que a ciência jurídica às vezes mais complica do que resolve. É mais ou menos o que a gente tem nessa situação. Primeiro, a gente tem uma lei, a Lei 13.979, que estabelece o combate à pandemia do coronavírus. Até aí tudo bem. Mas essa lei ela já teve algumas medidas provisórias. A medida provisória é um ato normativo que altera a disposição legal ou que cria norma jurídica com efeito imediato, mas há de referendo do Congresso Nacional. Então a medida provisória vale, mas ela precisa ser referendada pelo Congresso Nacional sob pena dela perder os seus efeitos. É o que nós temos no momento. Mas aí a gente tem uma medida provisória que altera a Lei 13.979 e antes da análise do Congresso Nacional a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo com medida cautelar pedida e deferida pelo ministro Marco Aurélio no sentido de suspender alguns efeitos da medida provisória que alterou a Lei 13.979. Então você tem a Lei 13.979, uma medida provisória que altera os seus efeitos e uma decisão cautelar na ADI 6341 do ministro Marco Aurélio suspendendo os efeitos da medida provisória que alterou a lei. Tudo isso há de referendo do Congresso Nacional e a própria decisão do Marco Aurélio há de referendo do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não discordo, às vezes, das pessoas que dizem que a ciência jurídica a gente mais complica do que resolve. O objetivo do vídeo é justamente te mostrar como a decisão do Marco Aurélio, e no mérito da decisão, ela não resolveu, ela mais complicou do que resolveu. Às vezes por um problema técnico, ou quem sabe por um problema técnico a gente vai tentar decidir aqui a partir da análise desse vídeo. Primeiro, a ADI 6341 ela tem por objetivo declarar a inconstitucionalidade da proibição essa decorrente da Lei 13.979, alterada por medida provisória. Então, declarar a inconstitucionalidade de proibição de prefeitos e governadores em declarar de forma espontânea, ou seja, por decretos próprios, medidas de isolamento, quarentena, restrição de locomoção por rodovias, portos e aeroportos e interdição de atividades e serviços essenciais. Então, a Lei 13.979 e a medida provisória que a alterou retirou a possibilidade, ou disse pelo menos, que prefeitos e governadores não podem determinar quarentena, isolamento ou, nesse caso, impossibilitar ou restringir locomoção intermunicipal e interestadual. Nós analisamos isso, inclusive, em um vídeo anterior neste canal. A pergunta, basicamente, que fica é a seguinte, ó. É atribuição exclusiva, ou seja, só ela pode, da União, dispor sobre interdição de serviço público e atividade essencial, porque o objetivo da medida provisória foi justamente esse, impossibilitar com que estados e municípios interditem serviços públicos, ou seja, digam o que funciona e o que não funciona, e nesse caso, estabelecer quais atividades essenciais permanecem funcionando e quais não, além de estabelecer, portanto, restrição de locomoção interestadual e intermunicipal. A pergunta é justamente essa, só a União pode fazer isso ou estados e municípios também podem? Vamos para a decisão do Marco Aurélio na ADI 6341. A decisão diz assim, a gente vai analisar por partes. A primeira parte diz o seguinte, ó, vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns técnicos, embrionária. Há de se ter a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º cabeça da Lei 13.979, alterado pela medida provisória, remete às atribuições das autoridades quanto às medidas a serem implementadas. A parte em vermelho é a que mais importa. Não se pode ver transgressão a preceito constitucional. O ministro está dizendo que a medida provisória não transgride a Constituição. As providências da MP não afastam atos a serem praticados por Estado, DF e município, considerada a competência, e ele diz aqui, ó, concorrente na forma do artigo 23, inciso 2 da Lei Maior. Aqui a coisa começa a complicar em termos de decisão do Marco Aurélio, pelo seguinte, o artigo 23 da Constituição Federal, inciso 2, citado pelo ministro na decisão, diz que é competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, inciso 2, cuidar da saúde,
que é o que nos importa. O ministro chama de competência concorrente e cita um dispositivo constitucional que estabelece competência comum entre União, Estado, Distrito Federal e municípios no que diz respeito à regulamentação daquilo que é importante para que cada ente federado cuide da saúde. Vamos continuar e entender que esse ponto causa muita discussão em termos do alcance da decisão do próprio ministro. Surge acolhível, ele continua dizendo, o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item A.2 da peça inicial, assentando-se no campo há de ser reconhecido simplesmente formal que a disciplina decorrente da medida provisória 962/2020, que é a MP que alterou a Lei 13.979, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei 13.979, aqui ele cita a Lei 9868, mas essa lei aqui trata do procedimento da ADI, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e município. O que importa está em vermelho aqui, ó. Não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, DF e municípios. Defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência, e ele fala concorrente. E aqui está o problema. O ministro trata na decisão que estados, municípios e DF podem agir inobstante a previsão da Lei 13.979, que estabelece exatamente as medidas que podem ser tomadas pelo presidente da República e pelo governo federal, e ele diz que está deferindo medida cauteladora justamente porque se trata de competência concorrente. A competência concorrente está no artigo 24 da Constituição, que diz o seguinte, ó, compete à União, aos estados e ao DF legislar de forma concorrente sobre saúde, inciso 12. Até aí tudo bem. Parágrafo primeiro. No âmbito da legislação concorrente, e essa é a parte importante, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, existe norma geral federal, ou melhor, nacional, e aí existe uma complementação de legislação por estados e DF no que diz respeito à sua realidade. O problema é que a decisão do ministro Marco Aurélio, ela estabelece um agir de estados, DF e municípios, não obstante a legislação federal, e diz que isso acontece nos termos da competência concorrente. Em outras palavras, ele disse o seguinte, a Lei 13.979 e a medida provisória que a alterou não efetivamente impede o agir de estados, municípios e Distrito Federal no que diz respeito ao combate à pandemia. E aí criou-se uma situação inusitada. Afinal de contas, os estados, municípios e Distrito Federal podem estabelecer decretos determinando isolamento, quarentena e restringindo a locomoção interestadual ou intermunicipal, ninguém sabe efetivamente porque ele fundamentou na competência concorrente. E na competência concorrente existe a legislação da União Federal estabelecendo normas gerais e estados complementam de acordo com a sua realidade. Bom, vamos tentar entender melhor. Qual foi o pedido na ADI 6341 para entender por que o Marco Aurélio disse isso? Eu vou deixar o pedido aqui para que você possa ler. Se você quiser, você pausa o vídeo e faz exatamente a leitura do pedido na ADI. Está aqui, mas eu resumi para você. O pedido da ADI é basicamente o seguinte, ó, permitir que estados, DF e municípios estabeleçam quais são as atividades e serviços públicos essenciais. Esse é o primeiro pedido da ADI. Segundo, possibilitar a adoção de medidas descritas nos incisos 1, 2 e 6. 1, 2 e 6 são isolamento, quarentena e transporte interestadual e intermunicipal, independentemente de articulação prévia com órgão regulador ou poder concedente ou autorizador, porque a Lei 13.979 e a medida provisória que a alterou disse que as medidas de isolamento, quarentena e limitação ao transporte interestadual e intermunicipal só podem ser efetivadas por atos do Poder Executivo Federal por meio das suas autoridades. Então a ADI aqui em questão quer que estados, DF e municípios digam o que é atividade essencial e também que eles possam tomar as medidas descritas na Lei 13.979, ou seja, medidas de isolamento, quarentena e de transporte ou restrição de transporte intermunicipal e interestadual a partir efetivamente das suas próprias decisões e decretos sem ter que pedir autorização ao Poder Executivo. É isso que pediu a ADI 6341
e aí nós vimos que o ministro Marco Aurélio deferiu, dizendo que a competência era concorrente. Mas voltando ao problema, na competência concorrente a União estabelece norma geral, Estado complementa de acordo com a sua realidade, mas existe obediência à norma geral. Esse é o grande problema. O Marco Aurélio disse, estados e municípios podem tomar medidas autônomas porque saúde é matéria de competência concorrente. É o que ele disse, está na decisão dele, a gente acabou de ver. Se é concorrente, a União deve estabelecer normas gerais. Ou seja, a lei, em tese, a lei 13.979 deve ser respeitada por estados e municípios enquanto norma geral. Veja que o Marco Aurélio acabou dizendo uma coisa e quando na verdade disse outra, ou ele quis dizer uma coisa e disse outra. E aí isso criou, ou está criando efetivamente, uma das decisões mais inusitadas que eu já estudei e que alguns professores também já estão comentando, já estudaram do Supremo Tribunal Federal. Mas se o ministro Marco Aurélio estabeleceu que a competência é concorrente, a Lei 13.979 poderia ser tomada como uma lei de norma geral. E ela diz, as medidas previstas neste artigo, esse é o artigo 3º, quarentena, isolamento e proibição de circulação, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E diz o parágrafo 9º, o presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Então, se a competência é concorrente e a Lei 13.979 é norma geral, só o presidente da República pode dizer o que é atividade essencial e serviço público essencial para fins de aplicação das medidas restritivas, isolamento, quarentena e proibição de circulação. E ele disse, o decreto é o 10.282 de 2020, e disse exatamente que uma das atividades essenciais é justamente transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo. Então, se você pegar o decreto 10.282, está dito que transporte intermunicipal e interestadual é atividade essencial e as medidas de quarentena, isolamento e proibição de circulação devem resguardar atividades essenciais, porque assim disse decreto do presidente do Executivo Federal, razão pela qual, em tese, todos os decretos estaduais e municipais que proíbem circulação intermunicipal e interestadual seriam, portanto, ilegais. Veja que o ministro Marco Aurélio quis dizer uma coisa quando na verdade disse outra. Se o objetivo dele era permitir com que decretos estaduais e municipais pudessem de forma autônoma estabelecer as medidas da Lei 13.979, ele acabou dizendo outra coisa quando disse que isso estava pautado na competência concorrente. Porque se a competência é concorrente, a Lei 13.979 é regra geral, que deve ser adequada por estados na sua realidade, nesse caso seguida por municípios a partir da adequação que deu o Estado. E é justamente esse o resumo. Se a competência é comum, cada município e estado define o que é atividade essencial e faz o que quiser. Isso, artigo 23, inciso 2, que nós vimos, inclusive, que foi um dos fundamentos do pedido da ADI. Eu não li, eu deixei aqui para que você pudesse pausar o vídeo e ler, mas um dos fundamentos do pedido da ADI é o artigo 23, inciso 2, que estabelece, como nós vimos aqui em cima, competência comum, artigo 23, inciso 2. Se a competência é comum, cada estado e cada município resolve o que fazer de acordo com a sua realidade. Mas se a competência é concorrente, nos termos do que disse o Marco Aurélio, a União dita a regra geral que deve ser apenas adaptada pelos estados de acordo com a sua realidade e seguida por municípios de acordo com a adaptação dos estados. Se for assim, o presidente da República já disse, a partir de norma geral complementada por decreto, que, por exemplo, a locomoção interestadual e intermunicipal é a atividade essencial, o transporte intermunicipal e interestadual é a atividade essencial e que as medidas da Lei 13.979, isolamento, quarentena e proibição de circulação, têm que resguardar a atividade essencial, portanto não poderia proibir transporte intermunicipal e interestadual. Veja que confusão causou a decisão do ministro Marco Aurélio. Você tem uma lei que nesse caso foi alterada por medida provisória ad referendo do Congresso, e essa medida provisória tem uma medida cautelar deferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, suspendendo a eficácia de determinadas situações da medida provisória, e essa decisão do ministro Marco Aurélio está pendente de apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto que a própria medida provisória está pendente de apreciação do próprio Congresso Nacional. Veja, nesse caso, como as coisas estão. Professor, então o que está valendo? Eu vou te dizer, não sei o que está valendo.
Não sei o que está valendo. Existe protocolado já nessa ADI os embargos de declaração da Advocacia Geral da União, meio que explicando essa situação e pedindo para o Marco Aurélio definir exatamente o que ele quis dizer com a decisão proferida na ADI 6341, quando deferiu a medida cautelar que nós acabamos de estudar. Então é isso. Às vezes as coisas realmente mais se complicam do que se resolvem. Então a decisão do Marco Aurélio, vamos ter que aguardar agora o que ele vai decidir a partir dos embargos declaratórios interpostos pela Advocacia Geral da União. Ao sinal de qualquer notícia e ao sinal de qualquer mudança, eu volto com um vídeo atualizando essa decisão para todos os senhores. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Vai ser interessante ler os seus comentários e interagir com as pessoas que estão sempre aqui pelo canal. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.